Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cantinho dos Números do canal On The Clock. Nas últimas semanas nós começamos uma série de vídeos para tratar um pouco sobre as métricas para avaliar o jogo de trincheiras da NFL. E nós focamos nas duas primeiras semanas em métricas para avaliar principalmente os pass rushers. Mas agora chegou o momento em que a gente vai falar um pouco mais também sobre a perspectiva da linha ofensiva, mas também falando sobre o lado defensivo da bola e não focando apenas no pass rush, né, nas jogadas de passe, mas também nas jogadas de corrida. Mas antes disso, quero deixar os recados de sempre. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e também considere se tornar um membro do canal, que a gente tem bastante conteúdo, inclusive o segundo vídeo dessa série falando sobre trincheiras e como avaliar elas de forma mais objetiva, aqui no qual eu falei sobre o mito do artista de sec e também sobre o impacto da sorte no desempenho dos pass rushers. Mas é isso, então sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo aqui do vídeo. Aqui, o que a ESPN fez foi utilizar os dados de localização em tempo real, né, que são aqueles que alimentam, por exemplo, as métricas do Next Gen Stats da NFL, e utilizar elas para criar métricas dedicadas a avaliar o jogo da trincheira. Então, eles fizeram isso muito porque as métricas de pressão que a gente falou nos vídeos anteriores, elas são todas com uma parcela subjetiva envolvida. Ela depende do avaliador que está ali assistindo o vídeo definir se a jogada é uma pressão ou não. Né? E no caso da métrica da ESPN, foi criado um critério objetivo para definir isso. Então, o que foi feito foi utilizar esses dados de localização em tempo real, no qual existem os seguintes dados. A posição do jogador em campo, né? Então, posição tipo eixo X, eixo Y do jogador em campo, qual é a velocidade dele naquele instante, qual é a aceleração dele naquele instante, qual é a orientação do corpo dele naquele instante. E isso tudo é informado para os 11 jogadores de ataque, os 11 jogadores de defesa e a bola para cada para cada 0,1 segundo. Então, para cada 0,1 segundo existe esses 23 elementos com todas essas informações que eu citei. E aí, com base nisso, a ESPN desenvolveu uma métrica para avaliar pressões. E aí, o primeiro lado dessa métrica é definir qual é a responsabilidade de cada bloqueador. Então, qual é a responsabilidade que aquele bloqueador tem em termos de designação de pass rusher que ele vai bloquear. Isso é feito utilizando principalmente a orientação e a posição do jogador, e aqui podem ser definidos os chamados até double teams, né? Quando dois bloqueadores bloqueiam um jogador defensivo único. E aí, depois disso, eles determinaram como seria elencada uma pressão. Então, com base na posição dos bloqueadores, é definido o que é o pocket. Então, é traçada uma linha reta entre cada um dos bloqueadores, e aí o conjunto dessas linhas forma essa barreira que é considerada o pocket. Então, essa métrica da ESPN ela vai considerar uma pressão quando um jogador de defesa rompe essa linha e entra no pocket, ou então quando um jogador de defesa ele está mais próximo do quarterback do que o bloqueador que estava designado a bloqueá-lo. E aí, no fim das contas, a ESPN vai definir uma vitória sob o ponto de vista do pass rusher quando ele consegue uma pressão e ela vem em menos do que 2,5 segundos após o snap. E aí eles definiram esses 2,5 segundos porque eles fizeram um estudo empírico e perceberam que a maior parte das jogadas da NFL elas terminam com um passe em 2,5 segundos. Então eles definiram que essa era um bom corte para fazer para essa métrica. E assim, eles tiveram uma métrica mais objetiva. E aí, eles podem chegar, né, no que seria a taxa de vitórias do pass rusher, quando ele consegue a pressão, né, na jogada conseguindo uma vitória baseada na pressão segundo esses critérios, ou então a taxa de vitória da proteção de passe de cada jogador da linha ofensiva, o que aqui estaria mais voltado, né, para eles não cederem uma pressão, não cederem uma vitória para o pass rusher. Né? Então é isso. E essas métricas são interessantes porque elas conseguem avaliar jogada a jogada de forma rápida, né? E eles conseguiram também expandir isso para o contexto das jogadas terrestres, que são um ponto mais cego da análise de dados na NFL atualmente. Né? Muito dela depende
da quantidade de tackles, da quantidade de stops. Então, essas métricas de localização em tempo real, elas ajudaram também nessa parte do jogo terrestre. E aí, para fazer isso, a ESPN desenvolveu uma outra métrica, obviamente, diferente, porque a gente não está falando de pocket aqui, uma jogada terrestre é totalmente diferente de uma jogada de passe, e nela, o modelo da ESPN, ele teve que definir e entender em cada jogada de corrida qual era a responsabilidade do jogador, né, do bloqueio, quem ele tem que bloquear, para qual área do campo ele está avançando, e baseado em métricas e dados, né, dessa questão da posição do jogador no campo e a orientação dele, eles conseguem identificar se o bloqueador acertou o bloqueio, ele conseguiu engajar no defensor, ou se o defensor conseguiu se desvencilhar e venceu a jogada. Então, baseado nisso, eles conseguem chegar em uma métrica de vitórias e derrotas de jogadas de corrida. É verdade que essas métricas de jogo terrestre, elas têm algumas limitações, elas têm alguns problemas que são vistos ao longo do tempo, né? Principalmente nos primeiros resultados deles. Por exemplo, ficou famoso nas redes sociais quando a ESPN divulgou pela primeira vez essa métrica e o Aaron Donald era um nome que estava mal visto na parte de bloqueio, na parte de defesa terrestre, mas quando essas métricas chegam pela primeira vez, isso é de fato um ponto positivo, porque você está vendo a liga se movimentando de alguma forma para tentar tornar o jogo um pouco mais objetivo, o entendimento do jogo um pouco mais objetivo e também facilitar um pouco o entendimento de alguns aspectos e também o trabalho dos scouts, da análise de jogo, análise tática, porque se você pega um analista bem especializado, que vai entender bastante dos conceitos de jogo terrestre e vai conseguir fazer uma análise melhor do que o modelo da ESPN, jogada a jogada, mas o modelo da ESPN consegue rodar todas as jogadas da liga em uma rodada em questão de segundos, enquanto uma pessoa demoraria dias para analisar todas as jogadas terrestres no nível de detalhe e dar notas, e assim a gente foge também de um critério mais subjetivo. Mas, obviamente, uma métrica como essa, e também a métrica de pass rush, né, que eu citei, elas têm amplo espaço para melhoria, são métricas ainda no seu início de vida e que tem bastante espaço para evoluir. Então, é importante a gente ter noção de onde a gente está nesse momento, o que já foi feito, e é legal a gente poder acompanhar daqui para frente também um pouco mais de como essas métricas vão poder se desenvolver, o quanto elas vão melhorar e o quanto que elas vão passar a trazer mais informação para a liga, né? E também para nós como consumidores de conteúdo do futebol americano. Mas é isso, pessoal. Esse é o conteúdo que eu tinha para passar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para você que é membro aqui do canal On The Clock, fica de olho que na semana que vem a gente vai falar exclusivamente para vocês membros um pouco mais sobre o eterno debate entre o valor da secundária e do pass rush. Quem vale mais? É isso. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.